e todas, sejam muito bem-vindos à nossa casa de amor. Espero que vocês voltem num outro dia de semana. A gente tem, na quarta-feira, a gente tem as palestras públicas, acontecem 7h30 da noite. E é muito bom que vocês estejam conosco. A gente vai iniciar com uma reflexão, o livro Pão Nosso. Quem escreveu foi o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. E aí a gente, quando pega um livro assim, a gente pede a Jesus para nos orientar, para que essa leitura seja especificamente o que a gente precisa ouvir. Como as cartinhas que vocês receberam nas cadeiras, tá? Piedade, leitura 107. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Quem falou isso foi Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 66. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo, por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno. Balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem, para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade no coração. Então, a gente está aqui para evoluir, né? A gente está aqui com esse propósito de evoluir. E a gente precisa praticar esse bem, sem julgamentos, sem olhar quem que a gente está fazendo, né? Praticar o bem por boa vontade, de coração, né? Não importa a quem eu esteja fazendo esse bem, eu tenho que fazer esse bem por mim. O benefício é individual, o progresso é individual, né? Tá bom? Vamos orar? Pai querido, bondoso e amado, Jesus, nosso irmão, mentores dessa casa que estão aqui sempre conosco, estamos aqui, Pai, para agradecer por esse momento de bem. Esse momento, Pai, em que nós podemos, Pai, ajudar a quem tem necessidade. Pai, queremos agradecer, Pai, por cada cesta básica que está aqui hoje, por cada família, Pai, que pode ser ajudada. Obrigada, Pai. Obrigada por estar conosco nesse momento. Obrigada, Pai, que nós possamos ajudar cada vez mais. Fica conosco, Pai.
nos ajudando, nos auxiliando e nos encorajando para que todas as adversidades dessa vida sejam enfrentadas com fé e harmonia, Pai. Fica conosco sempre. Que o nosso dia de hoje seja um dia de muito trabalho e de trabalho no bem. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, André Luiz. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Antes de começar a palestra, vocês estão vendo eu com uma roupa assim meio colorida, meio diferente, meio coisa. Alguém sabe que dia foi ontem? Hoje é dia 26, que dia foi ontem? 25 de maio é o dia que é comemorado mundialmente o Dia da África, do continente africano. Ah, e por que isso é importante? Né? Vocês vão me perguntar, por que isso é importante? Porque lá que saiu o primeiro homem, a civilização, ela nasceu lá. E outra coisa, vocês moram aonde? Vocês vivem aonde? Quissamã, não é isso? Vocês sabem por que Quissamã tem o nome de Quissamã? Não sabem? Porque quando foi descoberta, os portugueses lá atrás vieram desbravando, né, pelo interior do Rio. Quando chegaram em Quissamã, eles encontraram um negro. Esse negro só falava uma palavra, Kissama, Kissama, Kissama. Sabe o que é Kissama? Eu estou assim também porque eu morei na África, eu morei em Angola, num país chamado Angola. Kissama é um lugar em Angola. Então Quissamã tem esse nome por causa da África, por causa de Angola, por causa desse negro que fugiu na época dos escravos e veio se esconder em Quissamã, e ele era de Kissama, em Angola. Então por isso eu só queria registrar que ontem foi o dia da África e é por isso que eu estou vestido assim hoje, tá ok? Vamos lá. Agora vocês já sabem porque Quissamã se chama Quissamã, né? Agora se alguém perguntar, vocês já sabem, né? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar igual todo domingo, né? A gente teve o primeiro domingo que foi uma introdução ao Espiritismo, lembra? Depois tivemos no domingo passado, o último domingo, né? O último domingo do mês de abril, a gente teve o primeiro capítulo. Vocês lembram qual era o tema do primeiro capítulo? Não vim destruir a lei, lembra disso? Moisés, as 3 revelações, Moisés, Jesus Cristo, o Espiritismo. E hoje a gente vai falar, capítulo 2, onde Jesus fala que meu reino não é deste mundo. Tá? Vocês lembram o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente falou da vez passada? Não? Lembra da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento? A gente falou isso, lembra? Você lembra, não lembra? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento, igualzinho está na Bíblia. E aí eu trouxe aqui só para vocês verem, tá? Porque a gente começa esse capítulo com Jesus sendo interrogado por computador. É o outro botão. É esse aqui. Por Jesus sendo interrogado por Pôncio Pilatos, né? E aí eu vou ler aqui da Bíblia. Está ali escrito ali como está no Evangelho, tem ali no Evangelho. Mas olha só, eu tinha separado aqui João. Eu separei, mas não quer dizer... separei, está aqui. Então, ó, João 18, versículo 33, 36 e 37. Estou lendo na Bíblia, hein? Não é só no Evangelho segundo o Espiritismo, não, mas é na Bíblia. Pilatos interroga Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Não é aquilo que está lá? A tradução, você é o rei dos judeus? Né? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram a respeito? Tá. Aí vem, respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Por enquanto, o meu reino não é daqui. Então, só quero mostrar a vocês que igual eu falei da outra vez, se alguém procurou estudar, ver, o Evangelho segundo o Espiritismo é a passagem de Jesus na Terra, explicado pelos Espíritos. Tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente pode continuar aqui. Esse aqui é o ponto. E aí ele perguntou, bom, Jesus disse, meu reino não é desse mundo. E por enquanto, meu reino ainda não é daqui. A gente vai entender o que isso quer dizer já já. E Pilatos perguntou, então você é rei? Quis saber, tá bom, você está falando que o seu reino não é daqui, então você é rei. Jesus, você que está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Lembra que a gente falou das revelações, o que era verdade, sempre verdade?
certo? A gente falou isso da vez passada. Então, ele veio dar testemunho dessa verdade, tá? Ali é Pilatos, Jesus sendo interrogado por ele. Deixa eu ver se é o contrário, é para baixo. Tá. O que a gente pode tirar, pessoal, desse diálogo de Jesus com Pilatos? Tá? Algumas coisas. Primeiro, né, os ensinamentos de Jesus nesse diálogo. Que a verdadeira vida não está na terra. Lembra que depois a gente vai falar mais, mas lembra que a gente já falou que a gente vem, vive várias vezes e tal? Lembra disso? Então, a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, na pátria espiritual. Tá? Então, a gente vai falar mais. Segundo ensinamento, que a terra ainda não pertence ao reino dos céus. Por quê? Porque o amor, a fraternidade, o bem, a compaixão ainda não predominam. Ou estão predominando. Ou a gente vê amor em tudo que é lugar, a gente vê compaixão em tudo que é lugar, a gente vê fraternidade. Ainda não, mas a gente vê muito mais do que já teve no passado. A gente está evoluindo cada vez mais para lá. E qual é a missão de Jesus? Lembra da verdade? É testemunhar a verdade. A verdadeira vida na pátria espiritual, sendo a terra um ambiente de passagem e aprendizado. Então ele vem falar da verdade, ele vem mostrar. Agora lembra também da vez passada que a gente falou, Moisés quando veio pode falar uma coisa, depois Jesus quando veio pode falar outra, e o Espiritismo pode falar outra, porque os homens, a gente foi mudando, e aí a gente foi começando a entender melhor. Vocês vão ver isso aqui, é para baixo. A vida futura. Tá? Aqui a gente está seguindo exatamente o que está no Evangelho, tá? Ou no Novo Testamento, mas com as explicações agora dos Espíritos, com a explicação do que o Espiritismo veio trazer. Então, por aquelas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus quis dizer o seguinte, que meu reino não é daqui, que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens. O que eu quero falar? E a gente vai falar muito sobre isso, porque tem uma razão de ser para esse assunto, está logo no início do Evangelho. Está logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é falar sobre as reencarnações, que é falar sobre a questão de quantas vidas nós temos. A gente começa a pensar, a gente acha, em alguns momentos da vida, que a vida está difícil, a gente acha que a gente está aqui só nessa vida, certo? Que a gente é que a gente, na verdade, é um corpo e que tem um espírito. Não, a gente já falou isso da vez passada, a gente é um espírito que tem corpo. Então, na verdade, qual é a vida verdadeira? É a vida do espírito, espiritual, que é o quê? Eterna. E a gente vem aqui, tem aí 80 anos, 70, 100 anos, tem uma vida de 100 anos. Meu sogro está com 102, lembra que eu falei? Então, tem 102, o outro tem 80, o outro tem 70. Aí a gente vai e desencarna, aí a gente vai, fica um tempo lá no plano espiritual se melhorando, vem e encarna de novo. Tá vendo que eu estou andando, né? A gente vem e encarna de novo, e a gente tem mais 80, mais 100, mais 70, mais 50. Aí a gente vai e desencarna. Você vê que a gente quase não fala morrer, mas a gente vai desencarnar, na verdade, é a gente perder o corpo físico. Continua a vida no espírito e assim a gente vai. Então, o principal aqui, gente, é que, sem a vida futura, a maioria dos ensinamentos de Jesus não teriam razão de ser. A maioria dos ensinamentos morais. Se eu só vivesse uma vez, e se eu só vivo uma vez e acabou, não vivo nunca mais, eu não tenho por que fazer várias coisas, tentar me melhorar, tentar as pessoas, né? Naquela época achavam, então, eu vou ficar, vou juntar aqui riqueza, vou ter uma vida maravilhosa do jeito que eu quiser, só vou aproveitar, mas eu vivo várias vezes. E a gente é impactado por cada coisa que a gente faz em cada uma dessas vidas, tanto positivamente quanto negativamente. A gente tem que estar se melhorando, a gente tem que estar aprendendo, tá? Então, o que é importante saber daqui é que a vida futura, essa vida futura que Jesus fala, isso é o principal ponto e é um ponto fundamental para a doutrina espírita. E aí esse slide vocês já viram, que esse slide foi na primeira palestra, na introdução ao espiritismo, né? Então, a reencarnação, esse conceito, em algumas pessoas, esse dogma, né? Dogma é uma questão de você, uma crença religiosa, alguma coisa, esse dogma, esse conceito, ele é fundamental para a doutrina espírita. Ele é fundamental para a gente poder entender o espiritismo. Então, realmente, é difícil até explicar para quem vive isso, porque a gente vive, a gente sabe que é assim, né? A gente já teve várias vidas e vamos ter várias outras vidas para frente. Então, a gente está sempre aqui reencarnando, tá?
Então, não precisa ler, mas somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens na Terra. Tá certo? Porque como é que pode? Se Deus é justo, é bom, não sei o quê, por que ele ia deixar uma pessoa ter tudo e uma outra não ter nada, né? Isso seria factível? Seria possível? Então a gente tem que pensar o seguinte, não, porque tem uma explicação, na verdade a gente tem várias. Muitas, infinitas. A gente é criado por Deus, né? De forma simples, ignorante, e a gente vai aprendendo. Com as sucessivas vidas, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo espiritualmente, moralmente, intelectualmente. A gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai melhorando. E aí vai de novo, volta para o mundo espiritual, volta aqui, encarna e vai de novo. Tá? Então isso é fundamental. Para a gente falar de espiritismo, a gente tem que entender que a gente é um espírito encarnado e não um corpo que tem espírito. Todo mundo entendeu esse conceito? Tranquilo? A nossa amiga aí da prova de matemática da última vez, foi boa a prova? Lembrei da prova de matemática. Você fez uma boa prova? Tem que ir melhorando cada vez mais. Tá aí, ó. Então, ó, novamente, é repetitivo? É, porque eu quero que esse conceito realmente fique, tá, gente? O dogma da vida futura é o eixo do ensino de Cristo. Está de acordo com a justiça divina e justifica qualquer anomalia na vida terrena. A anomalia é qualquer diferença daquela que eu falei. Tá? Agora, por que isso não ficou tão claro lá atrás? Aí a gente vai voltar de novo lá no tempo histórico. Naquele tempo, as pessoas não tinham evoluído ao ponto que a gente está hoje. As pessoas, quem eram as pessoas daquele tempo? Quem eram as pessoas daquele tempo? Se a gente reencarna tem várias vidas. Será que a gente estava lá? Eu acho que estava, hein? Será? Será que fui eu que preguei o prego em Cristo, na cruz? Pode ter sido. Né? Naquele tempo a gente não estava preparado. E a gente vem evoluindo, e aí as coisas vão aparecendo. Então, quando surgiu o Espiritismo, quando surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no século XIX, a gente ficou mais preparado para entender. E aí veio a explicação. Ó, os judeus não entendiam bem essa questão de vida futura naquele tempo de Jesus. E Jesus não podia falar tudo abertamente, lembra? A gente falou sobre isso? Então, ele falava e dava... Então ele veio ensinar, ok, existe um outro mundo, deixou o conceito de vida futura para que a gente pudesse ir desenvolvendo ao longo das próximas encarnações. Porque todos nós, a gente, como teve várias, possivelmente a gente encarnou por volta, se não com Jesus, por volta daquele tempo. E esse outro mundo, que é o mundo espiritual, é o reino de Jesus. É para onde ele voltou. Quando ele não morreu, ele não desencarnou, ele também voltou para algum lugar, certo? Se a gente continua, ele voltou para algum lugar. E aí, é o que eu falo, a gente lembra, o Espiritismo ele é fé, ciência, religião, né? Filosofia, ciência e religião, certo? Então a gente já teve várias comprovações, inclusive científicas, da reencarnação, né? De que o corpo fica, lembra que eu falei de que a alma fica, o corpo fica na Terra e a alma continua vivendo, né? Lembra que eu falei também da última vez que foi feita uma experiência, né, onde a pessoa acabou de desencarnar, eles estavam pesando o corpo da pessoa, a pessoa acabou de desencarnar e perdeu algumas gramas na hora que morreu? Então é porque existe a alma e a alma seguiu para algum lugar, certo? E aí ele veio falar, ok, então não é mais um artigo de fé, não é, eu tenho que acreditar na vida futura, eu tenho que crer, não, eu sei agora, foi provado para mim que existe a reencarnação, então eu sei que isso é verdade. Não é uma coisa que a gente, é porque é, não. Tá? Com o Espiritismo, gente, nada é porque é. A gente tem que sempre raciocinar e sempre jogar, né, em cima do que a gente tem de entendimento e ver, ok, faz sentido, é isso? É, então tá bom. Se não fizer sentido, não importa, tira, não fica acreditando, tá? Então o Espiritismo ele veio mostrar isso, que não é mais fé, não é incerteza, é realidade, foi demonstrado. Os espíritos, lembra? A gente viu a passagem, aí você tem aqui no Evangelho os espíritos falando, explicando para a gente o que aquilo queria dizer há 2000 anos atrás. Que não puderam dizer há 2000 anos atrás, vieram dizer agora. Então eles vêm e falam, tá? Tudo que aquilo é, como é que eles vivem no mundo espiritual, que o mundo espiritual é real.
né? E, obviamente, aquilo que a gente já falou, quer dizer, o que a gente faz numa encarnação, para o bem ou para o mal, nos afeta na encarnação seguinte. Né? A gente vai sempre aprendendo, evoluindo, melhorando, mas tudo que a gente faz, a gente tem que aprender com aquilo. Aprender, crescer, evoluir, tá? E aí, aqui é só para mostrar para vocês, é uma figura, não precisa nem, essa questão do aprendizado, que a gente está aqui, ó, isso aqui, ó, planeta Terra, planeta Terra, planeta Terra, tá? Aquilo que eu falei, a gente é um espírito que encarna várias vezes. E onde é que a gente está quando a gente não está encarnado? No mundo espiritual. Fazendo o quê? Se preparando. Para quê? Para encarnar de novo. Para quê? Para aprender com os nossos erros, para desenvolver, para evoluir, para a gente se melhorar. E aí a gente vai, ó, a gente vem, encarna, vive, desencarna, vai para o mundo espiritual, aprende, encarna de novo, se prepara no mundo espiritual, encarna de novo, a gente está sempre aprendendo. E isso é contínuo. Isso é contínuo. Tá? Aí, saindo um pouquinho do Evangelho, trouxe aqui algumas perguntas. Lembra do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da doutrina espírita? No Livro dos Espíritos, lembra que esse senhor aqui, Allan Kardec, fazia as perguntas e vários espíritos espalhados pelo mundo, diferentes, respondiam a mesma pergunta, e por isso a gente sabe da questão de que é verdade, porque não é uma pessoa respondendo, são várias pessoas que foram respondendo, vários espíritos responderam essas perguntas. E aí ele compilou todas elas, juntou todas elas e viu o que era verdade. Ele publicou, botou no Livro dos Espíritos, que não passou pelo crivo da razão dele, ele tirou. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, qual é o nosso propósito? É um dia chegar à perfeição. Se vocês lembrarem lá da primeira palestra, a lei do progresso. Tudo evolui no universo. Tudo. E a gente também. Então, qual é o nosso propósito? Deus impõe a encarnação para fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros missão. Então, lembra que eu falei, a gente aprende com os erros, a gente faz. O que é expiação? Todo mundo aqui sabe o que é expiação, não? A gente fala, a gente vive num planeta de expiação e provas. O que é isso, né? O que é expiação? Para uns é expiação. Para uns, a gente viveu, eu vim aqui na Terra, na minha encarnação anterior, fui uma pessoa má, matei, roubei, fiz tudo errado. Eu vou ter que expiar aquilo, porque aquilo criou uma energia ruim para o próprio... Depois a gente vai aprender sobre perispírito, mas criou uma energia ruim para meu espírito, que eu preciso expurgar aquilo. Para eu expurgar aquilo, para eu poder me ver livre daquela energia que eu mesmo criei, eu tenho que vir e tenho que expiar as minhas faltas, os meus erros. Tá? É como se fosse quase pagar por eles, mas na verdade eu que quero fazer isso. Eu também, então, depois a gente vai falar, Deus não pune ninguém. Deus não está lá em cima dando prêmio e punição, não. Somos nós. Aí vem a outra pergunta. E para outros missão? Outras pessoas que não precisam encarnar. Jesus precisava encarnar na Terra para se melhorar? Vamos pegar o exemplo de Jesus que a gente está falando. Precisava? Já era um espírito quase perfeito. Né? Então ele não precisava encarnar, mas ele veio o quê? Em missão. Ele encarnou na Terra. A gente fala, Jesus, tem uma coisa que a gente fala, Jesus morreu por nós, por nossos pecados. Não, balela, Jesus não morreu por pecado de ninguém. Jesus viveu por nós, é diferente. Porque ele era muito bom, ele não precisava encarnar, ele veio encarnar por nós. E sofreu o que sofreu por nós, para poder ensinar a gente, para a gente poder aprender com exemplo. Então, tem algumas pessoas que vêm em missão. Madre Teresa de Calcutá. Vamos pegar os grandes avatares do mundo. Vocês conhecem Madre Teresa de Calcutá? Já ouviram falar nela? Já ouviram, né? Então, Madre Teresa, Gandhi, outras pessoas que vêm em missão, vêm para poder ajudar a gente aqui, que ainda não chegou no nível deles, a ver o exemplo que eles estão dando e ver se a gente consegue, né, desenvolver e aprender mais rapidamente. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, então numa vida, acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência.
Se vocês tem uma passagem no Evangelho, e aí quando eu falo Evangelho, agora todo mundo já entende que é o Novo Testamento, igualzinho que está na Bíblia, vida de Jesus. Entendemos isso? Que o Evangelho é isso? Tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala que como é que você alcança o reino dos céus? Você tem que morrer e nascer de novo. E nascer de novo. Ele falava exatamente sobre isso. Só que ele não podia ser tão claro. Então a gente tem que vir e viver e ter uma nova vida, para a gente poder continuar aprendendo. A alma, então, passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então a gente tem que entender de uma vez por todas que a gente tem muitas e muitas e muitas vidas. Somos um espírito com várias encarnações e não um corpo com um espírito. E aí 80 anos, 100 anos é nada, porque a gente existe pela eternidade. A gente existe pela eternidade. Eu acabei de falar, eu não tenho dúvida que se não todos, muitos daqui vivemos na época que Jesus viveu. Estávamos encarnados naquela época. Parece resultar desse princípio que a alma, o espírito, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Ou então que reencarna em novo corpo. É assim que deve ser, se entender? Correto, evidentemente. Então eu sempre fui assim? Não, já fui mais bonito, eu já fui mais feio, eu já tive cabelo, né? Hoje eu já não tenho. Então, em diferentes vidas, a gente tem diferentes aspectos físicos, diferentes corpos. Tá? E a gente normalmente tem aquele corpo e aquele aspecto físico que a gente precisa para nosso aprendizado. Então eu devo ter feito alguma coisa com o meu cabelo no passado que falou, não, dessa vez você vem sem, meu filho. Entendeu? E aí a gente vai falar, mas Jesus não falou, meu reino não é deste mundo? E a gente pensava, naquele tempo pensavam em reis, poder na terra, riquezas, né, andando, direcionando uma gama grande, uma população imensa de súditos e tudo mais. Não é esse tipo de rei que ele está falando. Não é esse tipo de rei que ele está falando. Qual é a realeza de Jesus? É a realeza moral. A gente fala de rei, hoje mesmo a gente fala isso, a gente não fala que fulano, Pelé foi rei? Pelé foi. Quem falar ao contrário, poxa, não entende futebol. Pelé foi o rei do futebol. A gente não fala isso de alguém que tem muito conhecimento sobre, ou tinha muita habilidade sobre alguma coisa? Pelé foi o rei do futebol. Roberto Carlos. Vamos no show do rei. Ele precisa ser súditos? Não, ele tem uma habilidade muito grande, ele canta muito bem, o dom dele é a música. Qual era o dom de Jesus? Todos. A moral, principalmente a moral. Então essa é a realeza. Então quando a gente fala de rei... Desculpa. Quando a gente fala de rei, a gente está falando também desse tipo de rei, de realeza. E aqui, a de Jesus foi o máximo. Nunca encarnou ninguém na Terra, nenhum espírito tão evoluído e tão puro como Jesus. Jesus foi o exemplo. A gente tem que olhar para ele como exemplo máximo. Então a realeza dele era moral. Ele se impôs pelo seu exemplo, sua moral. Você vê que ele não está mandando em ninguém. Isso aqui é o Sermão da Montanha. É a passagem, vocês conhecem o Sermão da Montanha? Na passagem da Bíblia que tem o Sermão da Montanha? Que multiplicou os pães, os peixes e ajudou, né? Isso aqui é isso, é nesse. Ele está no Sermão da Montanha, ele está fazendo o que? Ele está dando ensinamento, ele está ajudando as pessoas. Ele estava te mandando alguma coisa? Ele estava cobrando impostos? Ele estava cobrando riquezas? Ele estava querendo determinar você faça... Não, ele falava e ele dava. Essa é a verdadeira realeza. Então, quando a gente até hoje, na prece, no inicial, né? na leitura inicial, a gente fala, a gente agradece porque, né, pelas cestas que a gente está podendo ajudar, mas a gente agradece também porque a gente aqui está podendo ajudar. Então, a gente agradece a possibilidade que vocês nos dão da gente praticar o bem. Entendeu? Se não fossem vocês, como é que a gente praticaria o bem? A gente precisa praticar o bem, todos nós. Lembra lá da primeira palestra? Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Então a gente tem que ser muito grato mesmo por tudo na vida. Pelas dificuldades, pelas facilidades, por poder ajudar, por poder ser ajudado, por poder aprender, por poder ensinar. A gente tem que sempre ser muito grato.
E aí, tenho aqui uma passagem, a questão do ponto de vista. O que é o ponto de vista? Olha isso aqui. A gente pode botar o foco, isso aqui é um aparelhozinho, é uma questão de foco, uma lente, que nos ajuda a colocar o foco em alguma coisa. E aí quando a gente bota o foco num lado e esquece do outro, isso é ruim. Quando a gente bota num outro e esquece o outro, é ruim. Mas é ruim o quê? Se a gente tiver com foco no lugar errado. E aí aqui a gente vem falar vida futura, conceito que Jesus ensinou, versus vida terrena. Quem tem o entendimento da vida futura, já tem uma fé inabalável no futuro. Não precisa ter medo, receio, nada. A gente já sabe o quê? Não importa o que aconteça, eu sou um espírito que vivo já, com certeza, já tem mais aí de 2.000 anos, mas muito mais, e vou continuar vivendo eternamente, então a gente está falando aí de milhões de anos, eu tenho que ter medo de alguma coisa? Eu estou aqui me aperfeiçoando, aprendendo, evoluindo, desenvolvendo. Né? E estou sempre focado em como é que eu posso me melhorar para poder atingir aquele objetivo. Lembra do objetivo? Seres perfeitos? Né? Para poder, a gente botou aqui, ó. Com qual objetivo? Chegar à perfeição. Então, se eu tenho esse objetivo de chegar à perfeição e sei que tenho várias vidas, meu objetivo, o que eu vou fazer é sempre lá. Se eu tiver que tomar uma decisão na minha vida prática hoje, eu tenho que pensar o seguinte, e aí, né? Essa decisão, isso que eu vou fazer ou deixar de fazer, isso vai me ajudar a ser melhor espiritualmente, chegar mais rápido à perfeição, ou isso vai me atrapalhar? Isso é bom para mim agora, financeiramente, materialmente, mas vai atrapalhar a minha vida futura. Então, tudo aquilo que for atrapalhar a vida futura, não importa o quão bom seja imediatamente, eu tenho que descartar, porque a vida verdadeira é a vida do Espírito. É a vida do Espírito. Então eu tenho que tomar essas decisões minhas do dia a dia, pelo menos a gente tenta. Não quer dizer que a gente consegue fazer todas, todos nós somos humanos e ainda estamos aqui encarnando, que é porque a gente precisa. Mas a gente sempre tem que ter essa meta de, ok, isso vai me ajudar a chegar mais perto da perfeição espiritual e moral, ou vai me atrapalhar? Se for me atrapalhar, eu não tenho o que fazer. Simples assim. Quando uma pessoa tem um foco na vida terrena, que está focando na vida terrena, ela está dedicando exclusivamente só ao dia de hoje, só ao presente, só à vida dela. Quem entende da vida futura, entende que a vida corpórea, essa vida aqui que eu falei de 80, 100 anos, 102, é a passagem. Isso não é nada perto do que realmente existe. Agora, quem não tem isso, os judeus daquela época, e algumas pessoas hoje, desculpa, foca excessivamente em adquirir bens materiais. A pessoa está preocupada em ter e não em ser. Né? Até se a gente falar um pouquinho, fugir um pouquinho do espiritismo, a gente fala que tem, né, na pirâmide do ser humano, a gente tem 3 níveis grandes: ser, fazer e ter. O ter é consequência do ser e do fazer. Agora, se eu só fico focado em ter, eu vou ter aqui em cima da pirâmide muito grande e aqui embaixo pequeno. Um prédio invertido, ele se mantém em pé? Por um tempo vai ficar lá, mas vai desmoronar. Então, quem entende a vida futura tem o foco no ser. Tem o foco em saber que a vida corpórea é uma passagem, não em ter. O ter pode ter... É ruim ter? Não, não é ruim ter, tá, gente? É pecado, é ruim a gente adquirir bens materiais? Não é. A gente tem que também, a gente está aqui na matéria, a gente precisa de bens materiais. A questão é o foco excessivo, a questão é só focar isso. Isso é que é ruim. Tá? A gente entende, quem vive olhando com ponto de vista na vida futura, entende que revés é o quê? Qualquer problema que a gente tenha, qualquer amargura que a gente tenha, a gente perdeu um parente, perdeu um emprego, ficou doente, são incidentes de curta duração. André, mas você está falando que é de curta duração, mas eu sofri um acidente, eu fiquei tetraplégico, vivi assim por 80 anos. 80 anos? E aí? É longo ou curto? Você. 80 anos é longo ou curto? Longo? É longo. Para a vida terrena é longa, né? Mas e para a vida do espírito? Que tem milhões de anos. 80 anos é alguma coisa? É como se a gente estivesse falando 1 minuto num dia. Né? Ou até menos. Então,
Quem foca a vida futura entende que isso, ok, é necessário. É necessário por quê? Porque eu estou aprendendo com isso aqui que precisa me ensinar alguma coisa, eu preciso melhorar alguma coisa para que eu possa ser em espírito, que é a vida verdadeira. Então, que o meu espírito possa evoluir cada vez mais rumo à perfeição. E aí a gente entende isso. Agora, quem está com foco na vida terrena? Quando não consegue o que quer, vive com angústia, insatisfação, infelicidade, se faz de vítima, acha que o mundo está contra ele, reclama de tudo. Entendeu? Por quê? Porque está com foco errado, está com foco aqui na vida terrena. Essa questão de reclamar de tudo, um parênteses, lembra que eu falei, logo no início que eu falei que eu morei na África? Eu morei num país, Angola, que tinha tido mais de 30 anos de guerra dentro do país. Não é guerra com outro país, não. As pessoas dentro do país guerreando. A população não tinha praticamente nada. E você via todos eles sorrindo, felizes, cantando, alegres, isso. Porque eles ok, a gente não tem, mas a gente também não tem mais a guerra, a gente não tem mais pessoas amputadas, pessoas que perderam gente da família por causa da guerra. A gente não vive num país em guerra, vive? Está tendo guerra lá no Israel com a faixa de Gaza, não está? Vocês estão vendo? Vocês já ouviram falar nisso? Está tendo guerra lá na Rússia com a Ucrânia. Tem um monte de guerra no mundo inteiro. Tem guerra aqui no Brasil? Olha só que coisa boa. Entendeu? Isso seria assim. Agora tem pessoas que vivem, estão focadas só aqui, ó, e estão reclamando. E tem muita gente que reclama de barriga cheia, né? A vida futura. A morte não é assustadora. O que é a morte? É uma passagem. É uma passagem. Olha, eu já falei, vocês estão me conhecendo hoje, tá? O dia que eu desencarnar, eu já falei para minha família e vocês também são testemunha agora e quero vocês. Eu quero que se faça uma festa, eu vou deixar tudo certinho para a festa. E eu quero que vocês vão lá celebrar. Tá bom? O dia que eu morrer, eu quero festa. Que aí eu vou estar voltando pro mundo real, lá pro vida espiritual. Mas isso é quando acontecer, tá? Não vamos trazer isso agora, não. Isso é lá na frente, quando acontecer. Tá bom? Mas se acontecer, vocês já estão convidados para a festa. Hã? Não sei, quando for. Mas lá na frente. O ponto de vista, mais o quê? A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu estou aqui, né, que é isso aqui, que é essa balança aqui. Isso aqui é uma balança, daquelas antigas que botava pezinho aqui, né? Hoje em dia é tudo digital, é fácil, mole demais. Queria ver essas crianças fazendo conta de matemática com a balança ali. Aí eu queria ver. Mas tinha, essas balanças aqui existiram, muito tempo. Isso aqui é a fé no futuro, fé na vida futura. Quanto mais fé na vida futura, então quanto mais eu subir, menos eu vou dar importância aos bens terrenos. Não é que eu não tenho que ter, não é que eu não tenho que buscar, mas não tem que ser o foco da minha vida. Tá? E ao contrário, quanto menos fé na vida futura eu tiver, mais eu vou querer os bens terrenos. Mais coisa eu vou querer. Por quê? Porque eu vou ser... O que é fé? Fé te dá o quê? Te dá uma certeza, não é isso? Fé não é certeza de alguma coisa? Então, quando a gente tem fé, a gente não tem medo. Foi o que eu falei. Eu não tenho medo de quê? Eu sei que eu sou um espírito, vou viver eternamente, eu só vou ter várias vidas, de que eu preciso ter medo? Quando eu não tenho fé, eu tenho muito medo. Como é que eu me salvo do medo no mundo material? Tendo coisas. Para se acontecer alguma coisa, eu ter como fazer alguma coisa. Então aqui é quem vive com medo. E aqui é quem vive com a certeza de que o futuro já é nosso. A gente vai chegar na perfeição, uns mais rápidos, outros menos rápidos. Os anjos, quem são os anjos? Os anjos foram espíritos? Ou foram ser criados por Deus já anjos? Se a gente tem, vamos pegar lá a lei do progresso, lembra da lei do progresso? Que tudo evolui? Seria justo Deus criar, se Deus é justo, a gente fala que Ele é, né? Criar já alguém perfeito, só para ficar ali voando e batendo asinha e fazendo bem e tal, não. Posso garantir para você que esse anjo já esteve aqui embaixo com a gente. Só que ele já viveu muito, já evoluiu muito, já foi muito, e aí a gente fica, né, humano, e depois a gente vai ser um espírito mais evoluído como Jesus, e aí depois a gente vai virar anjo. Lá na perfeição, lá nos mundos celestes, a gente vai ser os anjos. Então, a questão é, aqui,
Quem tem medo, cada vez mais quer isso aqui. Quem conhece a verdade, isso aqui é importante, mas não é tudo, tá? Então a gente coloca aqui, tá? É importante falar, eu gosto de botar isso aqui, porque os prazeres terrenos não são condenados por Deus. Não é que a gente não pode, então eu não posso ficar feliz, eu não posso comer alguma coisa que eu gosto, eu não posso ter alguma coisa que eu quero. Não, você pode. Tá? O que é condenado é o abuso, é o excesso, é o foco muito só naquilo. Isso é ruim. Tá bom? E aí? Tá bom, isso tudo aqui falando, vocês entenderam o que a gente está falando aqui? Eu estou falando aqui, já não sei se é meia hora, se é 20 minutos, se é 40 minutos, mas a gente está falando... 40 minutos. Mas a gente está falando só de duas frases que Jesus trocou com Pilatos. Eu não sou rei, meu reino não é desse mundo. A gente está falando o tempo inteiro só disso. Olha como é que... E dava para aquele pessoal lá saber disso tudo, só com essas duas frases? Se a gente está gastando 40 minutos e ainda não terminamos? Então, o que a gente fala? E aí aqui é a questão, ponto de vista. Continuando no tema ponto de vista, onde você bota seu foco. O espiritismo dilata, alarga, cresce o pensamento do homem e abre novos horizontes. Sem o espiritismo, a gente não sabe da vida do espírito, que é eterna, que tem várias vidas, várias encarnações, que a gente não sabe. Agora a gente já sabe. Então a gente já começa a encarar a vida diferente. O espiritismo mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser. Então eu falei, eu encarnei, eu já tive minha vida anterior a essa. Morri, fui para o mundo espiritual, melhorei, encarnei, estou nessa, tá, vai, aqui, vou morrer, vou desencarnar, vou para o mundo espiritual, preparo, melhoro, não sei o que, aprendo, venho, encarno de novo. Já encarno assim grande? Não, encarno criancinha, pequenininho. Vou aprender a andar, tudo tal, mas eu trago os ensinamentos morais, as questões... Quem eu era, aquilo fica embutido na minha consciência, inconscientemente, mas está lá. Vou, tal, morro, não sei o quê. Então, tenho várias existências. Ele mostra que essas existências todas estão interligadas. Estão interligadas. A nossa colega que fez a prova de matemática, se ela não foi bem, ela vai ter que refazer essa prova de matemática. Igual a gente, se a gente não for bem na encarnação, a gente vai ter que refazer a prova. Mas a gente vai aprender. Aí tem gente que vai passar de primeira, tem gente que vai fazer 2, 3 vezes. E assim é. Vem mostrar para a gente a fraternidade universal, a importância. Né? Não adianta a gente pensar, eu sou separado da Cláudia. A Cláudia é uma pessoa, eu sou outra. Sim. Né? A Valéria, a Rose, vocês. Nós somos pessoas diferentes, mas estamos conectados num único mundo, num único planeta, em várias existências. Então a gente vem mostrar o seguinte, ó. O espiritismo mostra os laços que unem as existências do mesmo ser, então todas as minhas existências, todos os seres de um mesmo mundo. André, mas a gente não está conectado, será que não? Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Horrível, né? Horrível. Aí a gente fala que tem aquecimento, né, do planeta, que tem... Quem está fazendo isso? São só eles? Só eles que fizeram alguma coisa? Não. O mundo inteiro faz. Então, o que é feito lá nos Estados Unidos afeta aqui. O que é feito lá na China afeta aqui. O que a gente faz aqui afeta lá. Está tudo conectado. A gente tem que entender que a gente está todo conectado e a gente tem que ser bom o tempo todo para todo mundo, em qualquer lugar, de qualquer nacionalidade, de qualquer sexo, de qualquer... Não importa. E o Espiritismo vem mostrar isso para a gente. E os seres de todos os mundos. Todos os mundos? Mas que mundo que a gente está falando, gente? Olha, a gente está falando de vários mundos. Lembra que a gente falou na primeira... Há muitas moradas na casa do meu pai, lembra disso? Da primeira palestra? Então tem outros planetas, mas não vamos nem falar desses outros planetas. Aqui na Terra mesmo tem vários mundos. A gente fica muito preocupado com o que a gente está fazendo para a gente. Mas o que a gente está fazendo para o mundo animal? O que a gente está fazendo para o mundo vegetal? Tem vários outros seres vivos aqui e a gente afeta todos eles. O que a gente está fazendo com o planeta Terra, destruindo? Aquecimento global, industrialização exagerada. A gente está destruindo um planeta Terra, que é o quê? Que é a casa de todos esses... Mundo vegetal, mundo animal. Então a gente está afetando todo mundo. E... solidariedade das partes de um mesmo todo. Então a gente tem que entender que tudo é uma coisa só e que o que a gente faz para um afeta tudo.
E o que fazem para a gente também afeta tudo. Tá? Aqui, eu trouxe, da outra vez eu não trouxe, mas dessa vez eu trouxe aqui. Cada vez que termina um capítulo do Evangelho, vem o que a gente chama de instruções dos Espíritos. Então vem Espíritos dar testemunho de como eles estão vivendo do outro lado, ou então do que aconteceu com eles, o que foi que aconteceu, para a gente poder entender. Como aqui a gente está falando que o meu mundo, o meu reino não é deste mundo, quem veio, quando foi escrito o Evangelho, foi uma rainha da França. Lá no ano de 1863 ela deu esse testemunho. Tá? Vocês lembram que a gente falou de mediunidade, como é que a gente fala com os espíritos, como é que a gente lembra disso tudo? Ela veio, e aí isso ela disse, não foi Allan Kardec, não sou eu, não é ninguém aqui, ela que disse isso, ó. Quem melhor que eu pode entender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra se eu não entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Então isso era uma rainha mesmo. Tinha sido rainha na terra. Nada, absolutamente nada. Quando ela chegou do outro lado, não importava se ela era rainha, se era plebeia, se ela tinha sangue azul, o que importa é só o que a gente faz em vida para o bem, para a gente se melhorar. Nada, absolutamente nada. Que humilhação, quando ao invés de ser recebida como soberana, via acima de mim, mas bem acima. Então ela estava tipo, nesse patamar e olhando para cima, tinha muito, muito acima. Homens que acreditavam serem insignificantes. A camareira que ajudava ela, o senhor que vendia verdura, eram moralmente e espiritualmente eram muito mais evoluídos que ela. O que importa do outro lado é isso, é o moral, é o espiritual, é o quão evoluído. Tá? É energia. A quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Né? Para se preparar um lugar neste reino celeste, ela falando ainda, isso é ela. É preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não é só para quem eu gosto, não é só para quem é amigo, não é só para quem é da família, não é só para quem é do meu país, não é só para quem é da minha cidade, para todo mundo. A gente não pode perder uma oportunidade de ser bom, de praticar o bem. E aí eu digo nós, mas eu não tenho nada. Tem, você pode dar atenção para uma pessoa que está sofrendo, você pode conversar, certo? Você pode dividir o pouco que tem e assim vai. A gente não pode nunca perder uma oportunidade de praticar o bem, para qualquer ser vivo. Tá? A gente já está falando de mundos, então para qualquer ser vivo, não só para outras pessoas não, para os animais, para tudo. Os homens, ela falando ainda, os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Logo percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Que bens são esses? Prática do bem, moral, desenvolvimento, evolução, mas não a material, a espiritual, a caridade. São esses bens que ela está falando. Esses ninguém tira. Aqui na Terra mesmo, vamos fazer um paralelo aqui na Terra mesmo, eu falo isso para os meus sobrinhos. Né? A gente está na escola, a gente faz, a gente estuda, a gente trabalha, a gente monta um negócio, a gente ganha. Pode vir uma crise e acabar com o negócio, não pode? A gente pode perder o emprego, não pode? A única coisa que não tiram da gente é o quê? É o que a gente aprendeu. E aí, com o que eu aprendi, eu posso fazer de novo. Eu posso começar de novo. Então, lembra, de novo, pessoal, é o tripé. Esse é o tripé que a gente tem que levar sempre. Conhecimento. Quanto mais conhecimento eu puder angariar para mim, mais eu puder aprender, melhor. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre tudo. Matemática, física, química, espiritualidade. Quem gosta de fazer yoga, meditação, tudo que eu puder aprender, o conhecimento, ele nunca vai deixar de existir, ele vai estar sempre comigo. E isso eu carrego para as vidas futuras. André, quer dizer que você vai nascer bebê e já vai saber fazer conta em matemática? Não. Mas isso está guardado lá no meu inconsciente. Então, quando eu tiver contato com isso naquela minha próxima vida, na minha próxima encarnação, vai ser mais fácil. Porque eu estou trazendo.
Eu conheci uma senhorinha que tinha 87 anos, ela já faleceu, tá? Isso foi no Rio de Janeiro. E ela está aposentada, ela foi começar a aprender a tocar piano. Aí os filhos falaram, tocar piano? Agora, né, com 87? Mas você quase não vai usar, não tem problema, eu estou aprendendo, na próxima já vai ser mais fácil para mim. Ela foi aprender a tocar piano. Morreu 2 anos depois, com 89. Mas o que ela aprendeu? Ela tocava... Não, ela não queria tocar para os outros, ela queria para ela queria... Isso vai ser mais fácil para ela. Então, conhecimento, gente. Sempre que vocês tiverem também a oportunidade de aprender qualquer coisa, aprendam. Porque isso ninguém tira da gente. Entendeu? E aí, para concluir, né? Meu reino não é desse mundo. A lógica humana é uma, e a lógica de Deus é outra. São 2 mundos com valores muito diferentes. Quais são os mundos? Parte espiritual e vida terrena. Tá ok? Então, quem está focado lá na vida futura? Parte espiritual. Quem está focado ali na vida terrena? Está aqui. Quais são, né, como é que é a lógica? Parte espiritual. A pessoa está focada em abnegação, em humildade, em caridade, em amor, em benevolência, em fazer o bem. Quem está focado só na vida na terra? Bens materiais, dinheiro, poder, beleza física. Lembra que eu falei que Deus me castigou e tirou meu cabelo? Na vida passada eu devia ser lindo, eu devia ser assim, né? Encantar. Devo ter levado um monte de gente, devo ter feito muita coisa errada. Aí ele falou, não, meu filho, dessa vez você vem com óculos, né, com narigão, sem cabelo, porque você tem que aprender. Tem jeito. Entendeu? Que perguntas balizam o valor de um espírito? Então, o que importa do outro lado? Importa, quando a gente chegar lá, eles vão querer saber quem a gente era. Se a rainha que era rainha, né? Quem a gente é, não. Que posição a gente ocupa? Não. Quanto dinheiro a gente tem? O dinheiro a gente leva com a gente? Fica aí. Quando a gente chegar lá, o que vai importar? Que bem que eu fiz? Para quem pratiquei o bem? Quantas lágrimas eu enxuguei? Então lembra, eu não tenho nada. Tem, você tem tempo, você pode se solidário a alguém que está sofrendo do lado, você pode escutar a pessoa, você pode ajudar a pessoa a entender melhor a vida. Quantas pessoas eu ajudei? Isso é o que importa, não é isso aqui. André, novamente, quer dizer que eu não tenho que ter dinheiro? Não, tem que ter, a gente está no mundo material, precisa do dinheiro, a gente precisa dos bens. Mas não tem que ter o foco, não precisa ser em excesso. E se eu tiver em excesso, que eu ajude quem mais precisa. Porque o que importa na vida verdadeira e na vida eterna, que é a vida do Espírito, é isso aqui. É isso aqui. Tá ok? Então o que a gente precisa? Precisamos trabalhar pela nossa melhora intelectual e moral. Intelectual, conhecimento. Moral, prática do bem. A gente precisa trabalhar nisso. Precisamos trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros que a traça e a ferrugem não corroem. Então já não é nada material, porque tudo material, ou a ferrugem ou a traça estão comendo. Precisamos evoluir pela ação do nosso esforço e vontade. Então eu tenho que me esforçar em ser melhor, eu tenho que querer ser melhor e tenho que praticar isso. Então, eu sei que muitos aqui, eu sei que a gente está aqui porque a gente vai distribuir a cesta básica, mas é só por isso agora, depois que vocês já vieram 3 ou 4 vezes? Não é mais só por isso, né? Vocês vêm também para poder conhecer um pouquinho, né? Para poder aprender um pouquinho, não é? Então, isso é o esforço de vocês, é a vontade de vocês. Aí você vai falar, André, e você? Você sabia que eu aprendo um monte? Você sabia que a gente fica assim, aqui agora, nesse coisa? Professor, quem é o professor aqui? Quem era a professora aqui? Ela sabe o que eu vou falar. A gente, o ser humano, a gente aprende assistindo uma palestra, escutando alguma coisa, a gente aprende lendo, a gente aprende, né, por visual, mas a forma que a gente mais aprende, retém o que aprende, mais de 90% é a gente ensinando. A gente aprende muito mais quando a gente vai ensinar. Por quê? Porque para eu poder produzir isso aqui, eu tive que ler, tive que estudar, tive que preparar, tive que pensar como é que eu vou falar com vocês. Então todo mundo está aqui aprendendo. Está todo mundo aqui aprendendo, tudo com base no nosso esforço e na nossa vontade. Tá? E eu quero ser reconhecido pelos homens? Poderia ser bom, mas eu preciso? Não. Eu preciso ser reconhecido por Deus.
eu preciso ser reconhecido por Deus. Tá? Então é isso. Então, meu reino não é deste mundo. Olha só, hein? Ele só falou isso. Meu reino não é deste mundo. Deu 50 minutos, 1 hora. 1 hora de palestra para a gente tentar começar a entender o que ele quis dizer com isso. Imagina 2000 anos atrás. Ninguém conseguia entender, né? Se a gente ainda não entendeu até agora, estamos tentando. Tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Vamos fazer a prece final? Quem quer fazer? Valéria, quer fazer uma prece final? Não? Vamos entrar, gente, que a gente vai fazer a prece final e fazer e dar o passe coletivo. Vamos lá?